Olá, eu sou Adriano Reis Prazeres Mascarenhas, da Universidade Federal de Rondônia, do campus Rolim de Moura, né? Sou lotado no Departamento Acadêmico de Engenharia Florestal. Vou apresentar o trabalho, né, denominado Uso do Pilodim para Estimativa das Propriedades Físicas de Madeiras Produzidas em Sistema Agroflorestal. Contribuíram nesse trabalho, né, os demais autores indicados aqui nesta lista. Então, esse trabalho ele parte, né, da concepção dos sistemas agroflorestais, que são agroecossistemas pensados e dimensionados para obtenção de alimentos com o menor impacto possível, né, aos ecossistemas e às relações ecossistêmicas, e ainda, né, produzindo serviços ambientais. Esses sistemas agroflorestais caracterizam-se pela associação de espécies vegetais e animais. Dentre as vegetais, a gente pode associar também as espécies agrícolas e florestais. Essas espécies florestais muitas vezes são inseridas no sistema com a finalidade, né, de condicionar o crescimento das espécies agrícolas e também visando a produção de madeira. No entanto, os trabalhos, né, disponíveis na literatura, eles abordam principalmente parâmetros relacionados à produtividade, produção e crescimento das espécies agrícolas e florestais, enquanto que dados a respeito, por exemplo, das propriedades físico-mecânicas da madeira, né, são pouco estudados, ou seja, a quantidade de estudos é irrisória. Ah, por outro lado, a obtenção de dados, né, a respeito das propriedades físico-mecânicas da madeira geralmente, né, é feita por meio da caracterização clássica na maioria dos trabalhos disponíveis na literatura. Essa caracterização clássica, ela compreende, né, a determinação e obtenção de informações a respeito das madeiras, né, é, com a necessidade de corte de árvores e realização de desdobro. Isso por muitas vezes se torna caro pelo custo, né, de abate de árvores, produção de corpos de prova e envio para laboratórios especializados, e também pode ser moroso, né, devido a esses mesmos aspectos. Então, uma alternativa para a obtenção de dados, né, de madeiras produzidas em sistema agroflorestal seria o emprego de métodos não destrutivos, né, que na literatura têm sido, né, reportados como uma, uma possibilidade, né, tendo em vista que possibilitam, né, obter dados de forma rápida e com relativa precisão. Dentre os métodos não destrutivos que a gente pode mencionar, pode-se destacar aqui o Pilodim, que é um equipamento que possibilita, né, realizar a penetração de uma haste metálica em árvores vivas, né? E esta penetração tem uma correlação direta com a densidade do material. Então, quanto maior a penetração dessa haste na árvore, menor é a densidade, né, da madeira, e quanto menor a penetração, maior será a densidade. Esse parâmetro ele também pode se correlacionar com outras variáveis da madeira, como a retratibilidade, né? Então, que são propriedades físicas da madeira. Então, esse trabalho a gente teve como objetivo caracterizar a densidade e retratibilidade das madeiras, né, produzidas em sistema agroflorestal, a saber, o mogno africano, o freijó, o paricá e a teca. A partir das leituras, né, de Pilodim e da determinação das propriedades físicas da madeira, nós também, né, objetivamos aqui compreender a correlação entre a densidade da madeira e os dados de Pilodim, a correlação entre as contrações da madeira e os dados do Pilodim, e estimar a densidade e as contrações das madeiras estudadas, né, em função dos dados do Pilodim. Só destacando aqui que contrações, né, são parâmetros de retratibilidade que eu mencionei anteriormente. Então, para isso, nós consideramos, né, para o estudo um sistema agroflorestal localizado na estação experimental da CEPLAC, que é localizada, né, no município de Ouro Preto do Oeste. Na região aí nós temos o clima M e o solo é o argissolo vermelho amarelo eutrófico. O sistema agroflorestal em questão, né, na época em que se realizou o estudo, ele possuía aproximadamente 20 anos de implementação. As árvores estudadas, né, podem ser indicadas nesse arranjo aqui, na forma de renques duplos,
com espaçamento entre linhas de 5 metros e 2,5 entre plantas. Entre as árvores de freijó, teca, paricá e mogno africano, também foram cultivadas, né, espécies frutíferas como cacaueiro, cupuaçu, laranjeira, entre outras. As leituras de Pilodim foram obtidas diretamente no fuste das árvores, né? Para isso foi necessário realizar a remoção da casca. Após a remoção das cascas, nós posicionamos o equipamento na região do diâmetro altura do peito, que é a uma altura, né, em relação ao solo de 1,3 metros. E após o posicionamento, se realizou o disparo, né, dessa haste metálica que penetrou na madeira. A partir desse visor, nós conseguimos observar, né, a profundidade de penetração e anotamos os valores em campo. Para cada árvore foi realizada 4 leituras, né? Para cada espécie foram obtidas pelo menos 3 árvores, conforme a norma ASTM D 5536. Na sequência, né, 3 árvores de cada espécie foram abatidas, né? E das quais nós retiramos toretes medindo 1,5 metro de comprimento. Esses toretes foram submetidos ao desdobro, visando remover a medula e o alburno. Assim, apenas com blocos contendo cerne, foram produzidos corpos de prova com dimensões de 2,5 por 2,5 por 10. Esses corpos de prova foram utilizados para a determinação da densidade básica, das contrações radial, tangencial, longitudinal e volumétrica, e também do coeficiente de anisotropia, que é obtido pela razão entre as contrações tangenciais e radiais. Todos esses parâmetros foram obtidos conforme preconiza, né, a norma ASTM D143. Os dados obtidos foram organizados em uma matriz que foram, né, que foi por sua vez submetida à análise do teste de F, teste de Fisher, e o teste de Tukey foi aplicado para as leituras de Pilodim. Havendo a diferença em pelo menos um par de médias, os dados, né, foram submetidos à análise de regressão linear pelo método de mínimos quadrados parciais, sendo nessa regressão considerada a variável dependente às propriedades físicas da madeira e a variável independente às leituras de Pilodim. Todas as análises foram feitas considerando uma probabilidade de 95%. Os modelos obtidos foram selecionados conforme a significância dos coeficientes. Aqueles que apresentaram os maiores valores de coeficiente de determinação, R², e menor erro padrão da estimativa, SYX. Então, como primeiro resultado, nós temos aqui os valores de leitura de Pilodim. Nós observamos, né, que os maiores valores foram obtidos para madeira de teca, seguido de paricá, freijó e mogno. O mogno, né, era esperado que apresentasse menores valores para a penetração, tendo em vista que apresenta maior densidade, né, por volta de 650 a 700 kg por metro cúbico, enquanto que a madeira de paricá e teca, né, posicionam-se em uma variação de densidade por volta aí de 300 a 500 kg por metro cúbico. Então, naturalmente, elas podem possibilitar, né, uma maior penetração nesse sentido. Em relação ao freijó, ele apresenta uma densidade de madeira parecida com a teca, né, por volta de 550 a 500 kg por metro cúbico, porém essa penetração foi maior provavelmente pelo tipo de parênquima radial, né, que é multisseriado e com grande frequência, né, de parênquima radial no plano tangencial. Isso, por sua vez, reduz, né, a quantidade de paredes celulares de fibras nesse plano anatômico, que pode facilitar a penetração dessa haste metálica. Aqui nós temos os modelos ajustados, né, então obtidos aqui entre densidade básica e os lados de leitura de Pilodim. Nós tivemos o valor de R2 e SYX baixos e altos, respectivamente, né? Principalmente devido à grande heterogeneidade, né, de valores e amplitudes de valores de densidade, acima e abaixo das estimativas, representado pela linha pontilhada, que é o modelo. Nós verificamos aqui que entre 9 e 15 milímetros de penetração, a madeira de mogno africano, né, ela tende a superestimar a densidade, e a partir de 15 milímetros de penetração, as madeiras, né, de paricá e freijó tendem, né, a subestimar esses valores. Então,
Devido a essa heterogeneidade, nós tivemos uma maior dispersão e, consequentemente, um menor ajuste dos dados. Na sequência, nós também conseguimos observar aqui um melhor modelo, né, entre as contrações longitudinais e os dados de Pilodin, no entanto, com grande dispersão para a madeira de teca, né, acima de 15 milímetros de penetração. E abaixo de 15 milímetros, a madeira de mogno africano ela tende a subestimar esse parâmetro por meio do modelo. Aqui, para a correlação entre contração radial e Pilodin, nós obtivemos, né, um valor maior para coeficiente de ajustamento, principalmente aqui pelo fato desses dados se ajustarem melhor na faixa, né, entre 13 e 15, né, milímetros de penetração, onde os dados apresentam menor dispersão. Ou seja, essas madeiras apresentam contração radial semelhantes entre si, né, diferentemente da densidade, que são muito diferentes. A mesma coisa pode ser indicada, né, para a correlação entre contrações tangenciais e Pilodin. As madeiras apresentaram valores parecidos, né, no intervalo de 5 a 8%, né, de contração, correspondente, né, uma penetração variando entre 13 e 17 milímetros para o Pilodin, o que explica, né, um melhor ajuste. Em relação aqui à contração volumétrica, a gente pode atribuir o mesmo aspecto, né, para o que foi discutido para a contração radial e tangencial, tendo em vista que a contração volumétrica, né, a grosso modo, seria a soma, né, da contração longitudinal, radial e tangencial. No entanto, como a contração longitudinal ela é irrisória e a contração radial e tangencial representam mais, né, aqui na contração volumétrica, era esperado que os resultados obtidos na contração radial e tangencial fossem replicados aqui na volumétrica. Consequentemente, nós conseguimos, né, obter um modelo com, né, melhores parâmetros de estimativa em relação aos anteriores, principalmente ao observar aqui os dados de coeficiente de determinação. Em relação ao coeficiente de anisotropia, a gente também pode atribuir a esses aspectos, tendo em vista que ele é a razão entre a contração tangencial e radial. Tendo em vista que as espécies apresentaram valores próximos, a razão entre elas, né, também seria próxima. No entanto, a gente consegue notar que para madeira de paricá e para madeira de teca, houve uma dispersão maior, né, dos valores abaixo de 1,5, e a madeira de teca apresentou dispersões acima e abaixo das estimativas de forma aleatória, o que pode ter prejudicado, né, uma possibilidade de maiores capacidades de predição desses modelos. Então, como considerações finais, né, a gente consegue indicar que foi possível obter a densidade, né, e os parâmetros de retratibilidade com relativa precisão, né, apesar dos valores de alguns modelos terem sido significativos, mas o coeficiente de ajustamento ainda é baixo. E o que a gente pode recomendar, né, para melhorar essas estimativas é o aumento da amostragem, por exemplo, principalmente em relação à quantidade de árvores e de leituras de pilodinho, que poderia reduzir essa dispersão. E a variabilidade, né, intra e interespecífica, né, observada entre os parâmetros avaliados, prejudicou o modelo, né, e a performance de estimativa de densidade de parâmetros de retratibilidade. Aqui nós temos algumas referências utilizadas no trabalho. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Rondônia, né, pela oportunidade aí em realizar os trabalhos empregando a sua infraestrutura e insumos, ao Departamento Acadêmico de Engenharia Florestal pelo apoio, né, e aos colegas que puderam participar como coautores desse trabalho, também aos membros do grupo de pesquisa em engenharia de materiais lignocelulósicos, que contribuíram também, né, na elaboração desse trabalho e na continuidade das pesquisas realizadas aqui no campus de Rolim de Moura, no Laboratório de Engenharia de Materiais Lignocelulósicos.